Fala, família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, hoje a gente tem os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre, beleza? Vamos ver histórico, dados, performance das equipes aí até o presente momento, beleza? Então, deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais e bora pro vídeo. Bom, família, vamos iniciar primeiramente aí com o chaveamento, é claro, né? Ver o caminho aí que as equipes percorreram até essa semifinal, né? Lembrando que antes aí do chaveamento, como vocês estão vendo aqui, foi sorteio, então não tinha como fazer um chaveamento mais longo, beleza, família? O Cruzeiro eliminou o Atlético Mineiro, o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense, o Vasco eliminou o Botafogo e o Fluminense aí eliminou o Bahia, que era quem eu achava que iria ganhar e o clube que iria vencer essa Copa do Brasil. Não foi desta vez, mas não tem problema, beleza, família? Dito isso, vamos seguir agora, vamos dar uma olhadinha no histórico aí dos clubes que estão nas semifinais, beleza? Bom, primeiramente aí o Corinthians, né? 196 partidas já jogadas em Copas do Brasil, 101 vitórias, 49 derrotas, 46 empates, 312 gols marcados e somente 177 gols sofridos. 8 jogos consecutivos sem derrota. Então, o Corinthians está vindo aí num embalo bem bacana dentro da competição, é claro. A gente não está contando Brasileirão e outras competições, beleza, família? Somente Copa do Brasil. Então, os dados são bem bacanas aí. Tem mais do que o dobro, né, de derrotas ali, de vitórias, quer dizer, né? É o Corinthians aí, né? Só tem 49 derrotas e 101 vitórias, né? Mais que o dobro. É bem bacana mesmo. E 312 gols marcados. É excelente, tá? Na Copa do Brasil de 2025, né? Nesta edição aí, 7 partidas jogadas, 7 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate, 9 gols marcados e nenhum gol sofrido. Gente, eu fiquei impressionado com esses dados, porque de fato o Corinthians não sofreu gol na Copa do Brasil desse ano. Né? Eu até pesquisei mais a fundo para ver se estava certo os dados, e de fato estão. Se tiver alguma coisa aí errado, eu passo pela minha pesquisa, beleza? 7 jogos aí consecutivos sem derrota, tá, família? Por quê? Porque o último jogo que eles perderam foi na semifinal do ano passado contra o Galo, se eu não me engano. Beleza, família? Vamos continuar aí. Como é que foi aí esse histórico durante 2025, né? Pegou o Novo Horizontino ali, venceu de 1-0 na terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de volta também venceu por 1-0. Depois, nas oitavas de final, eliminou o Palmeiras, né? Foi uma grande eliminação aí, né? Uma grande vitória do Corinthians, né? 1-0 na Neoquímica e depois lá no Allianz Parque, né? Ainda conseguiu vencer por 2-0 aí o Palmeiras, beleza? Depois disso, família, nas quartas de final, enfrentou aí o Atlético Paranaense, tá? Venceu de 1-0 lá na Arena da Baixada, é a Arena da Baixada, né? O estádio do Atlético. E na Neoquímica venceu por 2-0. E no meio da semana aí, tivemos Cruzeiro e Corinthians, e o Corinthians venceu por 1-0 lá no Mineirão. E o jogo de volta é hoje, por isso que tá 0-0 ali. Beleza, família? Visto todo esse retrospecto aí do Corinthians, né? Então, querendo ou não, sem levar em consideração ali o Brasileirão, o Corinthians está com uma campanha impecável na Copa do Brasil. E o Dorival está fazendo um serviço muito bom. Não tem do que reclamar, pelo menos na Copa do Brasil aí. Né? Hoje vai jogar em casa, então a chance é grande aí de levar, né, essa vitória, ou somente só o empate já garante a vaga na final. Mas vamos ter que aguardar aí o jogo, beleza? Agora vamos ver os dados do Cruzeiro. 138 partidas jogadas, 93 vitórias, 45 derrotas, 50 empates, 338 gols marcados, é muito gol, 180 gols sofridos, é bem pouquinho gol sofrido também, e nenhum jogo consecutivo sem derrota porque perdeu o último jogo para o Corinthians, tá? Neste ano, né? Foram 7 partidas aí pela Copa do Brasil, 5 vitórias, uma derrota, que foi a que sofreu por Corinthians, um empate, 11 gols marcados e apenas um gol sofrido, né? Uma defesa bem sólida aí, né? Somente um gol sofrido e foi contra o Corinthians, né? E zero jogos consecutivos aí sem derrota. Beleza? Como é que foi essa caminhada até a semifinal? Bom, na terceira fase pegou o Vila Nova aí, venceu por 2-0 em casa e venceu fora de casa por 3-0 aí do Vila Nova. Nas oitavas de final,
pegou o CRB, empatou em 0-0 no jogo de ida, no Mineirão, e venceu aí por 2-0 fora de casa. Beleza? Nas quartas de final, pegou o Galo, seu maior rival, e venceu lá na Arena MRV por 2-0 e venceu no Mineirão por 2-0 também. E na semifinal, né, a única derrota do Cruzeiro esse ano na Copa do Brasil aí, e o único gol sofrido, né? Perdeu de 1-0 aí pro Corinthians. E a gente vai ver hoje como vai ser esses jogos, tá? Vocês pensaram que eu estava esquecendo, mas eu não esqueci, né? A quantidade de títulos de ambas as equipes. Beleza, família? O Corinthians aí está buscando seu tetracampeonato aí da Copa do Brasil, já tem 3 títulos e, por incrível que pareça aí, né, o rei de copas, como o pessoal fala, o Cruzeiro já está com 6 copas aí no bolso e está buscando a 7ª. Então vamos ver como vai ser o jogo de hoje. Cruzeiro precisa buscar resultado, então vai ser um jogão, com certeza vale muito a pena assistir, beleza? Dito isso, como foi aí, só pra gente fechar essa parte, tá? Jogo de ida 1-0, o Corinthians só precisa de um empate, beleza, família? E o jogo inicia hoje às 18 horas. Daqui a pouco eu já falo das transmissões, beleza? Antes de a gente abordar a outra semifinal, tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais, beleza, família? Rumo aos 1000 inscritos aí. Vamos pra cima. Agora vamos falar da outra semifinal aí. Fluminense. É isso mesmo? É isso mesmo. Fluminense, vamos falar primeiramente aí do Fluminense antes do Vasco. Histórico aí na Copa do Brasil. 184 partidas, 96 vitórias, 44 derrotas, 44 empates, 334 gols marcados e 199 gols sofridos. 0 jogos consecutivos aí sem derrota porque perdeu o último jogo para o Vasco. Beleza, família? Neste ano na Copa do Brasil, o Fluminense jogou 9 partidas. Eu fiquei surpreso também, eu não me lembrava disso. Né? Foram 6 vitórias, 2 derrotas e um empate. 21 gols marcados, um caminhão de gols aí. 7 gols sofridos, né? E 0 jogo consecutivo sem derrota. Né? Vamos dar uma olhadinha aí como é que foi o caminho? Na primeira fase aí, pegou o Águia de Marabá e meteu 8-0 ali, fora de casa. Na segunda fase, pegou o Caxias e venceu por 2-1 ali fora de casa também. Tá? Aí na terceira fase, pegou o Aparecidense, venceu o primeiro jogo por 1-0 e o jogo fora de casa venceu por 4-1. Beleza, família? Nas oitavas de final, pegou o Internacional, né? Outra vez aí o Inter caindo nas oitavas, né? Tinha caído na Libertadores nas oitavas e caiu na Copa do Brasil aí também nas oitavas. Primeiro jogo 2-1 pro Fluminense, lá no Beira-Rio. E o segundo jogo aí, 1-1 no Maracanã. E o Fluminense eliminou o Inter aí. Nas quartas de final, perdeu, né, um jogo que foi contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né, Arena Fonte Nova. O Bahia venceu por 1-0 e perdeu no Maracanã por 2-0. Impressionante aí o resultado que o Fluminense teve, né, nessas quartas de final. Conseguiu reverter a situação ali. Né? E agora na semifinal, jogo de ida. Lembrando, os dois jogos foram no Maracanã, tá bom? O primeiro jogo foi no Maracanã, mas mando de campo ali do Vasco e o segundo jogo vai ser no Maracanã, só que o mando de campo é do Fluminense. Beleza? E tá meio a meio ali, o pessoal fez um bem bolado. Né? Perdeu aí o segundo jogo, o primeiro jogo aí, por 2-1 do Vasco. Golzinho no finalzinho do jogo, é o último minuto praticamente. Então foi um jogão mesmo. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no histórico do Vasco. Beleza, família? 215 partidas jogadas aí pelas Copas do Brasil, né? Por Copa do Brasil, 107 vitórias, 37 derrotas, 71 empates, 371 gols marcados, 225 gols sofridos, 10 jogos consecutivos sem derrota. É isso mesmo. Né? O Vasco já tá. Eu acho que eu falei do Corinthians lá, mas acho que era do Vasco, né? A informação é do Vasco. Foi o Vasco que pegou o Atlético Mineiro na semifinal ano passado, não foi? Acho que foi do Vasco mesmo. A gente já vai dar uma olhadinha aqui, tá, família? 10 jogos consecutivos sem derrota. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Já faz 10 jogos desde o ano passado que o Vasco não perde na Copa do Brasil. Impressionante, né? Impressionante. Vamos lá dar uma olhadinha como é que foi esse caminho até aqui. Primeiro, né, os dados aí de 2025, né? 9 partidas, 4 vitórias, nenhuma derrota, 5 empates,
15 gols marcados, 6 gols sofridos e 10 jogos consecutivos aí sem derrota. Vamos dar uma olhadinha aqui, agora sim, né, no caminho até aqui. Primeira fase, União Rondonópolis, o Vasco venceu por 3-0. Segunda fase, Nova Iguaçu, o Vasco também venceu por 3-0. Na terceira fase, empatou o primeiro jogo com o Operário Ferroviário em 1-1 e o segundo jogo também empatou em 1-1. Foram para os pênaltis e foi 7-6 aí para o Vasco. Beleza? Nas oitavas de final, pegou o CSA, empatou lá em 0-0 e venceu em casa por 3-1 aí. Foi um grande jogo aí do Vasco. Beleza? Nas quartas de final, pegou o Fogão, clássico carioca, 1-1, jogo de ida em São Januário. E no Newton Santos ali, no jogo de volta, foi 1-1 também. E a decisão foi para os pênaltis e o Vasco venceu por 5-3. Impressionante, né? O Vasco tem um caminho ali mais cascudo, né, para passar aí do que o Fluminense, sem sombra de dúvidas, né? Duas decisões aí por pênaltis que conseguiu avançar aí na Copa do Brasil. Beleza? E agora a gente tem a semifinal, é claro, né? O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1 e o segundo jogo foi 0-0 aí até o momento, porque o jogo é 8h30 da noite. Beleza? Em relação aos títulos, tá? O Fluminense já é tetracampeão aí da Copa do Brasil e o Vasco está buscando o seu bicampeonato aí. Eu fiquei surpreso, eu não sabia mesmo, família, que o Vasco só tinha uma Copa do Brasil. Impressionante, né? Era para ter bem mais pela grandeza, pelo tamanho que o clube é, que tem sua torcida e tudo mais, sua história, e deveria muito ter aí 2, 3 títulos de Copa do Brasil, mas só tem um, então está em busca do bicampeonato. Beleza, família? Vamos continuar que a gente já tá acabando, tá? Semifinal, jogo 2-2, jogo de volta. O jogo de ida foi 1 pro Fluminense e 2 pro Vasco. Então, o jogo de volta vai ser hoje, às 20h30. Beleza? E para finalizar, agora a gente vai falar das transmissões. Tá bom, família? Transmissão GTV, Premiere, Sport TV, Globo, Sky+, Prime Video. Tá? Prime Video parece que é só o jogo do Fluminense ali contra o Vasco. Beleza? Os outros, ali, GE, Premier, Sport, Sky+, vai ter também no Sky+, tá? Mas os outros ali, a maioria, vai ser o jogo das 18 horas ali do Corinthians e Cruzeiro, tá, família? E o jogo, né, das 20h30, entre Fluminense e Vasco, vai ter menos emissoras transmitindo, mas vai ser transmitido também ali pela Sport TV, pela GE TV, Premier, Prime Video também, então é isso daí que eu precisava passar para vocês, né? Vai ter opção aí para vocês assistirem, beleza, família? Tô gravando esse vídeo no dia 14, domingão, então os jogos são daqui a pouco, beleza, família? Então tem um bom finalzinho de domingo, aproveitem esses jogos, descansem o máximo possível, tenham uma ótima semana e até a próxima.